Olá, saudações, sejam bem-vindos todos e todas. O assunto do nosso encontro de hoje é Tai Chi Chuan estilo Shen, professores e métodos. A realização desse programa é do Tai Chi Sem Fronteiras e nós iremos conversar sobre as diferenças e semelhanças que há em alguns movimentos do Tai Chi Chuan estilo Shen. A ideia é conversar a respeito das vivências de nós praticantes com mestres e professores, outros professores também da família Shen. O objetivo desse encontro é informar, discutir e esclarecer que um mesmo movimento pode apresentar diferentes variações. Mas qual seria a razão dessas variações? Por que elas existem? É o que vamos discutir agora. Para falar isso, vamos abrir esse bate-papo com a introdução do professor Estevão Ribeiro. Estevão? Olá a todos. Estamos aqui três praticantes, professores, estilo Chen tradicional, e representando, de certa maneira, com a sua didática, com a sua prática em si, três grandes mestres do estilo Chen. Shen Shaoan, meu mestre, e mestre também do Magno. Chen Zhenlei, que é a família que o Leves segue, do estilo Chen. Correto, Leves? Chen Zhenlei. E o Magno também segue o mestre Chen Ping, que é o sobrinho do Shen Shaoan. Todos provenientes de Chen Jiaogou, vilarejo da família Chen, é o berço do Tai Chi Chuan. Hoje nós vamos falar de uma postura especificamente, né, que é o Tampien, ou o chicote simples, ou simplesmente o chicote, né? Eu gosto de chamar de chicote. E é uma postura que a gente pode até dizer, marca registrada não somente do Tai Chi de estilo Chen, como de todos os estilos de Tai Chi. É uma postura que se encontra em todos os estilos de Tai Chi, praticada de maneira diferente, expressa de maneira diferente e com aplicações marciais também diferentes. Então, a gente vai, no caso, focar nessa postura e vamos, então, explorar as suas diferenças e suas semelhanças. Queria passar agora a palavra para o Magno, né? Como é que o que ele espera, o que ele gostaria de manifestar nessa nossa mesa redonda. Tá? Boa noite. Olá, Magno. Olá. Então, eu quero elogiar aqui a escolha, né, desse primeiro programa, que tenham mais com esse objetivo de esclarecer, acrescentar mais informações, mas Tampien realmente foi muito bem escolhido. Dentro do Lao Jia, que é a forma clássica do estilo Shen de Tai Chi Chuan, que é base para outros estilos também, de formas longas, né? Acontece 7 vezes esse movimento Tampien. É um movimento que aparece mais vezes na sequência, não tem nenhum outro que aparece tantas vezes como esse. Deve ter alguma importância, né? Uma brincadeira que a gente faz, né? Para ser o que aparece mais, deve ser bom para alguma coisa. E realmente é um movimento muito redondo, muito simétrico, muito equilibrado. Já começar de 2 elementos fortes que ele tem, que é a palma, San, para o alto, e o gancho, Kou, para baixo. Então nós temos a palma e o gancho, os dois que é o final desse movimento, que é, como o Estevão colocou muito bem, o cartão de visita, a imagem do Tai Chi Chuan, né? Muita gente associa Tai Chi Chuan a essa imagem, né? Assim como meditação, uma pessoa em lótus, sentada em lótus com as mãos cruzadas assim, né? Talvez no yoga, com as mãos assim, talvez o pé na cabeça, não sei, alguma coisa assim. Nós temos o Tai Chi Chuan com essa postura do Tampien, o final dele, né? Na verdade, o final desse movimento. Então, um movimento muito bom, vai ser uma conversa muito produtiva, a gente falando sobre
o entendimento, a compreensão, o que cada um aqui conhece e pensa sobre esse movimento. Magno, até se você me permite, partindo do ponto de vista que tem alguém que esteja assistindo esse vídeo, né, e que não conheça profundamente o Tai Chi Chuan estilo Shen, então eu vou fazer assim o papel do perguntador, tá? Por exemplo, quando você falou a Lao Tia, o que significa Lao Tia? Para só ficar mais claro assim para a pessoa que está chegando agora, conhecendo alguma coisa do estilo Shen. Lao Tia. Pois é uma coisa interessante, né? No estilo Yang de Tai Chi Chuan, no Wu, no Sun, normalmente tem uma homogeneidade maior dentro. Você não tem muita diferença dos estilos Yang clássico. Normalmente, quando a gente fala Yang clássico, nós temos um Yang clássico, né? E fala-se pouco das variações. Já no estilo Shen, nós temos 3 escolas muito bem definidas. Nós temos o Xin-Jia, que é a nova estrutura, que é a última que foi criada, o Lao-Jia, que é a primeira estrutura, né, ou antiga estrutura, ou estrutura velha, né? Velha, a gente prefere antigo, que é mais nobre, né, essa palavra. Antiga estrutura, antiga família. E temos o Xiao-Jia, que é um outro estilo, que é a pequena estrutura. Então, nós temos bem definidos 3. Esses 3 todos funcionam muito bem, convivem muito bem, sendo que o Lao-Jia é considerado a base, é o mais importante. Então, realmente, eu fiquei muito à vontade aqui em falar Lao-Jia, mas para quem não conhece, tem que explicar realmente. Lao-Jia, quando a gente fala dentro do estilo Shen, todo mundo sabe o que é. Estamos falando da base do estilo. Entre os 3, o mais conhecido, o mais praticado, o que embasa mais, né? Nós falamos normalmente que começa pelo Lao-Jia. Não que você tenha linhas que comece pelo Xiao-Jia também, até mesmo pelo Xin-Jia, mas nós temos esse Lao-Jia, esse alto conceito dele como a forma mais antiga do Tai Chi Chuan, documentada, né? Documentada e oficial no sistema chinês de comprovações, história e certificações que nós temos lá na China. Até nesse desenrolar da sua explicação, né? Então, por favor, me corrijam se eu estiver errado, porque estamos aqui para aprender, né, Estevão e Magno? Então, por exemplo, Lao seria o antigo, a tradução, isso, e o Tia seria a família. É isso, né? Dos ideogramas na verdade, na raiz. Isso. É importante entender que toda tradução, você tem que fazer a tradução do significado e do objetivo cultural, né? Dentro da cultura, inserido naquela cultura. Então, velho para a gente, normalmente, aqui, tem uma conotação, né? Porque Lao realmente é velho. Só que na China, o termo velho vem do sentido de sábio. Não vem no sentido de antigo, ele traz o valor de sabedoria, de experiência. De É algo, tradição. inclusive, que o Ocidente, tradição, o Ocidente precisa muito desse valor, que é o respeito à tradição, o respeito a quem embasou o moderno, né? O moderno só existe porque existe o tradicional. O moderno é um desdobramento do tradicional, da tradição. E Lao, na China, é isso. Lao é isso, é sabedoria, é tradição, é aquilo que sobreviveu ao tempo. E Jia, a gente utiliza muito família, outro grande conceito que o Ocidente só ganha em trazer esse valor para cá. Nós não, é muito mais do que um estilo, é muito mais do que uma tribo, do que uma forma, é uma família. Isso traz mais valor, isso traz tradição, isso traz coesão, traz comunidade, gerações, né? Quando você fala família, isso empodera, né, esse trabalho, né? É mais forte do que falar estilo. Estilo e velho estilo é muito pequeno. E quando a gente fala sábia família, ou antiga família, ou família tradicional, ou família
primeira família e por aí tudo isso que remete traz muito mais valor. Então é isso. Uma coisa é você traduzir, a outra é você trazer o valor que está contida dentro daquela cultura para traduzir aquele significado. Isso é muito bom, porque esses valores vão depender muito justamente dessa influência cultural de cada região, né? Então, uma palavra numa região pode não ter tanta força como na outra, que é o que você está explicando. E aí, eu vou continuar mais um pouquinho no momento da sua fala, porque antes da gente entrar no movimento em si, você mencionou que o chicote simples a gente faz 7 vezes na forma do Lao Tia. E bem, eu tenho uma perspectiva, por que a gente tem essas repetições, mas eu gostaria de ouvir também de você, Magno, e do Estevão, por que é repetido? Porque já deve ter acontecido com vocês que os alunos às vezes perguntam, mas por que a gente faz tantas vezes o mesmo movimento, né? 7 vezes Tampien, 4 ou 5 vezes o Tinkantal Tuei, né? Quer dizer, são várias repetições, se você pegar a forma da Lao Tia, ou do Lao Tia, e depende como você quer interpretar aí no gênero, mas você... dá para encurtar isso, deixar ele bem curtinho. Mas por que há essas repetições antes que a gente... dos movimentos no mesmo encadeamento, no mesmo cati, que vocês, da visão de vocês, daí eu já coloco também o que eu explico para os meus alunos. Então, eu, como aluno de vocês aqui, pergunto, professor, por que repete 7 vezes ali no meio um movimento, 5 vezes outro, 3 vezes outro, na espada também, né? Por exemplo, o Imortal Aponta o Caminho, a gente faz lá 3 vezes. Quer dizer, por que há essas repetições do movimento, assim? Tá dentro ainda da ideia que você explicou, Magno, que o Tampien a gente faz 7 vezes na forma. Bem, eu acho que a primeira coisa é entender que Tai Chi Chuan é Kung Fu. Kung Fu significa habilidade. E só existe habilidade se tiver repetição. E tudo que é importante, a gente repete. A primeira coisa é essa. O trabalho todo do Tai Chi Chuan ele é baseado em repetição. O segredo do Tai Chi Chuan é o tanto que nós repetimos. Mas não é do Tai Chi Chuan, é do saber humano. As orações foram feitas para serem repetidas. As coreografias foram feitas para serem repetidas. As peças de teatro, desde a era grega, clássica, helênica, foram feitas para serem repetidas. Então, a repetição é o que traz o domínio, traz o poder. Então, o repetir é isso. E o Tampien, propriamente dito, ele marca o término e o início de muitas fases, porque a gente pode imaginar a sequência de Tai Chi Chuan como uma grande ópera, talvez ópera, ou um grande concerto musical, com vários tempos, com o momento do violino, momento dos metais, o momento das madeiras, e também na ópera, os diversos momentos que subdividem a ópera. E essas ligações são feitas com movimentos importantes como o Tampien. Para a gente não entrar muito aqui, talvez, na questão mais específica, mas ficando no geral, o Tampien ele abre e encerra momentos. Existe, documentalmente, historicamente, a teoria, eu falo teoria porque ainda não se tem isso assim escrito na rocha, que o Lao Dia ele é uma combinação de 7 sequências, 5 sequências, o Lao Dia 1 e o 2. Ele teria havido uma derivação de mais sequências, e essas sequências seriam um tempo muito maior. Alguns falam em 3, 4 horas de duração para fazer todas essas sequências. E hoje nós temos o Lao Dia Lu e o War Lu, né, que é a parte A e a parte B, a parte do fundamento e a parte da desenvoltura, né, podemos chamar assim. Um a gente implanta todos os conhecimentos e no outro a gente utiliza isso, né, então seria a parte A e B mesmo, como um desdobramento do outro. Somando os dois, o primeiro você faria aí fazendo uma média bem espaçada ou bem flexível, de 15 a 25 minutos, eu diria. 15 a 25 minutos, o Lao Dia 1,
e de 5 a 10 minutos o Laude A2, né? Sendo que 10 minutos de Laude A2 eu já acho até muito, até. Porque ele é feito para ser animado, né? Senão era melhor continuar no Laude A1. Já tem um Laude A1 que é feito para a gente fazer devagar. O Laude A2 é para ser mais animado. Então, se eu fizer um, terminar e já começar o outro, não estou dizendo que deva ser feito assim, eu tenho aí em torno de 25 a 35 minutos de execução. Ou seja, deve ter economizado aí de 3 horas e meia para 35 minutos nessa reformulação com o tempo. Isso é teoria, lembra? Não estou falando aqui que estou falando elementos que nós temos e uma teoria forte, não uma teoria fraca, uma teoria forte, que teria condensado nessas duas sequências, e a mesma coisa para o estilo Xin de A, para o estilo Xiao de A. E esses momentos de transição teria muito esse conjunto, que inclusive não é só Tampien, né? Que seria Tampien, Liu Fan Supi, também, que você encontra, um conjunto de movimentos ali que você tem nessas soldas, né? Onde colou uma sequência na outra. Uma das possíveis teorias seria essa. Então, eu só falei aqui um pouco do que poderia ser, o que pode ser, né? Agora, Tampien é um movimento que ilustra uma coisa muito importante quando a gente fala de Tampien e por que a gente repete tanto. Talvez, na minha opinião, a mais importante de todas. Ele tem todos os 13 movimentos que embasam o Tai Chi Chuan. Todos os 13 movimentos eles estão presentes na execução do Tampien. Assim como também no Jinkan Tao Tuei. Podemos fazer uma live também só para falar do Jinkan Tao Tuei, né? Assim como o Jinkan Tao Tuei é um grande movimento, é uma grande estrela dentro do Tai Chi Chuan, talvez até maior do que o Tampien, pelo seu nível de importância, o Tampien ou está igual ou seria o próximo, né? Em grau de importância. Então, você consegue, dentro do Tampien, ter toda essa aplicação dos 13 movimentos, que um dia foi o que deu o nome ao Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan é um pouco recente, comparado com o início, durante os anos e anos que ele foi chamado de luta dos 13 movimentos. Esses 13 movimentos que você tem aí no Tampien. Então, nada mais justo que você faça eles 7 vezes na sequência. E coloque eles para encerrar e abrir. Maravilha, maravilha. Até acho que dá para ter uma dinâmica aqui interessante, já que a proposta é justamente da gente falar das semelhanças e diferenças, né? No Tampien, como é que eu chamo de chicote simples, o Estevão falou também chama de chicote, ou, né, chicote simples ou somente chicote, e você também, Magno, o Tampien, você traduz aos seus alunos em português como chicote simples ou chicote? Olha, na verdade, eu acho que a melhor tradução é chicotada, né? Chicotada, olha aí. Chicotada. Só que eu acho essa palavra feia. Chicotada. Eu não gosto. Chicotada. Chicotada, eu não sei. O som, para mim, não é bom. Eu gosto de chicote, como o Estevão mesmo comentou aí. Chicote. Sim. Ou chicote simples mesmo, que eu acho que a gente gosta de nome e sobrenome, né? Quer dar importância a uma pessoa, você fala o nome dela e o sobrenome dela. Então, chicote simples me dá mais e já que a gente mencionou, que você mencionou aí do Jinkan Tao Tuei, como é que você traduz no português? Como é que você chama, Estevão? Como é que se chama? Vamos ver nessa pequena informação para os nossos, né, para quem está nos assistindo. Como é que você chama em português daí? Não precisa da tradução. Como é que você chama esse movimento do Jinkan Tao Tuei? Eu, por exemplo, eu chamo assim. Não, vou deixar você primeiro. Eu fiz a pergunta. Olha, eu acho interessante essa pergunta. Eu acho que a gente está fugindo um pouquinho do tema aqui, que é Tampien, mas só para fechar aí, e eu queria ouvir muito o Estevão também falar, que é um privilégio ouvir o Estevão falar. Eu sempre gosto muito. Jinkan Tao Tuei, uma vez trouxe uma reflexão muito interessante sobre isso. A tradução mesmo é: o guerreiro de Buda bate
Tatal, né? Alabarda, bate alabarda, né? Alabarda, é. Alabarda, Que bom. pum, Interessante. bate, né? Então, Dinkan é um ser mítico, um ser religioso, né, espiritual, com uma série de poderes, e associado ao budismo também, budismo chinês, não indiano, a tradição budista indiana, chinesa, desculpa. E quando a gente fala em tradução, a gente procura, principalmente no Tai Chi Chuan, não vincular religiões. Mesmo porque não seria justo com as religiões vincular ao taoísmo religião, ao budismo religião, ao cristianismo religião. O Tai Chi Chuan é influenciado por essas 4 tradições religiosas, né? Budismo, taoísmo, confucionismo. O confucionismo não chega a ser uma religião, né? Seria mais uma doutrina, apesar de ser tratado como. E o cristianismo. Essas 4 tradições influenciam o Tai Chi. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive quando vai traduzir os nomes. Então, o Shen Shaoan, lá em Petrópolis, nas primeiras vezes que o mestre Estevão trouxe o Shen Shaoan aqui ao Brasil, não lembro se foi a primeira ou a segunda vez, ele já comentou sobre isso, que utilizávamos muito o termo dourado. Guerreiro dourado. Para quem é budista, entende. Para quem não é budista, entende que dourado é algo de valor, é algo que tem muito valor, né? Dourado é o símbolo do ouro, né? Então, o guerreiro dourado bate, aí eu utilizo muito o cajado, porque não importa se é uma alabarda, se é uma lança, é um instrumento que traz respeito, que traz centramento para aquele momento. Uma resposta um pouquinho longa porque você perguntou, mas minha forma de comentar essa passagem, incluindo o Shen Shaoan na história. Estevão? Vamos lá. A minha professora de chinês, o Magno fala chinês, eu não falo chinês, mas eu já estudei chinês. Então, a minha professora de chinês teve um momento que a gente pegou todas as posturas da Lao Tia, os ideogramas, né, e fizemos a tradução junto. E ela traduziu, ela falou assim, esse Tincan, ela falou, esse Tin é a mesma coisa do metal, e por isso que vem o dourado também. E ela disse, mas também é alguma coisa, como o diamante. Né? E por isso, às vezes, a gente vê essa tradução também, você já deve ter visto, o Vajra, que o Vajra é o diamante e o trovão ao mesmo tempo, bate o martelo. Então, esse Tincan é um personagem que é feito de uma matéria tão dura quanto o diamante, quanto o metal, que ninguém consegue destruir essa divindade, que são aquelas carrancas que ficam na frente dos templos com aquela cara de malvado para proteger os templos dos maus espíritos. Aqueles são os Tincan. E esses Tincan são feitos dessa matéria indestrutível. Então, aqui a gente usa assim, o guardião do templo bate o martelo do trovão. Essa é a tradução que a gente chegou, mas, na verdade, ela foi explicando cada ideograma, e você juntava, né, de maneira... Agora, voltando ao chicote, é engraçado isso de 7 vezes, né? Porque no estilo Yang tradicional, ele se repete 8 vezes. Uma vez eu estava contando, e 8, obviamente, vocês sabem que em chinês o número 8 é um número de sorte, é um número super bem quisto, né? Quem mora no 8º andar pagou mais caro por aqueles apartamentos do 8º andar. O número 8 na China é uma coisa muito importante. Então, quando o estilo Yang aumenta um chicote para que haja repetição de 8 vezes, não foi à toa. Né? Por outro lado, o que o Magno falou também tem muito sentido, e a gente vai ver a questão da repetição. Ontem a gente fez no Tai Chi História, falamos sobre Confúcio, né? E como a influência de Confúcio dentro do Tai Chi. Então, obviamente, toda essa relação estrutural do mestre enquanto pai, da mestra enquanto mãe, dos alunos enquanto irmãos, né?
Então, é aquela coisa assim de uma simulação, né, do que seria uma família, né, e como a gente se adapta dentro desse esquema. Então, quando você vê o ritual, a ideia do ritual para o Confúcio, não era. Ele faz um salto entre o que era sacro, ou seja, você faz um ritual para falar com os imortais, para falar com as pessoas que já morreram, enfim, para falar com o mundo dos espíritos, né? E o Confúcio, sem tirar a sacralização do ritual, ele diz: o importante é que os homens se entendam e que o ritual é a chave para que os homens se entendam. Tanto é que um discípulo dele pergunta: como é que a gente deve tratar os espíritos? Ele responde para o discípulo: você não sabe tratar nem os homens, como é que você vai tratar os espíritos? Aprende primeiro a tratar os homens, né? Então, adquira a sua humanidade através do ritual. E o ritual, então, se torna uma coisa para você somar no tempo, e não uma coisa que faz você perder o seu tempo, mas uma coisa que te faz crescer, uma coisa que a cada repetição você é um pouquinho melhor, a cada repetição você se aperfeiçoa, você não é mais aquele que fez 9 vezes, agora você é aquele que fez 10 vezes. E quando você fizer 11 vezes, você não é mais aquela pessoa que fez 10 vezes. Então, existe uma noção de aperfeiçoamento interno. E eu acho que, nesse ponto, o Tai Chi, a Lao Tzu, todas as formas, etc., elas estabelecem para a gente um ritual no qual a gente tem a possibilidade de crescer e melhorar como pessoa, né? E isso tem a conotação espiritual por consequência, não porque você está venerando o espírito, mas porque você está cultivando o seu espírito. E tem também a questão de você estar fazendo em grupo. Quem são aquelas pessoas que estão repetindo aquele ritual com você? Quem são aquelas pessoas que estão ali naquela sala fazendo tai chi com você ou na natureza? Junto, um grupo de amigos, pessoas que geralmente se gostam, né? Geralmente se tem uma relação social, né? Então, ali, o tai chi vira uma espécie de... como se fosse um ritual numa igreja, numa religião. Da mesma maneira, todos entram no mesmo ritual para que haja um encontro dos espíritos, da nossa parte invisível. Não vamos falar espírito, não, do que é invisível na gente, né? Não apenas os nossos corpos ali fazendo tai chi, mas existe algo invisível, as nossas empatias, as nossas simpatias. Então, tudo isso é cultivado na repetição. E outra coisa que com relação ao chicote, que é muito interessante, voltando, porque eu quero que a gente marque bem a questão do chicote. Eu vi uma vez uma tradução, você sabe que na China, não apenas as coisas que são escritas, digamos assim, com a mesma imagem, ou com o mesmo radical no ideograma, mas também os homófonos, as palavras que têm um som parecido, mas que se escrevem de maneira diferente. Ainda assim, os chineses veem muita relação entre essas coisas. Às vezes, por exemplo, o número 4 se escreve de uma maneira e a morte também se escreve de outra maneira, mas os dois são pronunciados muito parecidos. Então, o número 4 é um número que ele é bipolar. As pessoas gostam do número 4 enquanto realizações materiais, mas enquanto, por exemplo, morar no número 4, no andar número 4, as pessoas preferem não. Né? Então, no Tampien existe essa fonia com relação a um instrumento que fazia parte na China antiga, que era, você já deve ter visto em filme, o cara botava um bambu assim no ombro e botava um balde de cada lado para carregar as coisas. Água, alimentos, né? E você deve ter visto muitas vezes. E aquele bambu, aquela coisa que servia para apoiar, chama Tampien. E se a gente reparar, você fica numa posição, né, muito parecida, é só fechar o gancho e levantar a mão, mas basicamente a estrutura do ombro, enquanto os cotovelos flexionados, semi-flexionados, mas ao mesmo tempo quase esticados, porque você tem que manter aquele balanço, e também a ideia de balanço. Então é um homófono, obviamente que a ideia do chicote, eu acho que é a que prevalece, a maioria dos mestres fazem ponto pacífico quanto a isso,
Mas é sempre bom lembrar que os homófonos na China trazem lições, trazem ressonâncias, trazem coincidências, digamos assim, coincidências fortuitas, né? Para que você explique alguma coisa que o chinês acredita na questão da ressonância, né? Que as coisas têm relação, às vezes até pelo som da palavra. Eu queria perguntar para vocês, para a gente já entrar agora, porque agora vamos jogar a bola para o Leves, né, que o Leves faz a gente falar um bocado, e ele fica ali só, né, jornalista ali, vai dando. Então, Leves, vamos falar do chicote, né? E eu queria perguntar para você o que você, como a sua escola, a escola do Chen Zhenlei, como ela faz o chicote, que você descrevesse, se possível, nos demonstrasse, né? Seria interessante também se você demonstrasse. Mas, se não, que pelo menos descrevesse o que você acha, como seria uma boa descrição da maneira da escola de Chen Zhenlei fazer o chicote. Você está sem som. Então, só uma coisa que eu gostaria de mencionar, o assunto falado antes da sua pergunta, de uma leitura que eu tive de experiência de vida, e eu explico aos alunos a respeito das repetições, tá, quando a gente faz dentro da forma do Tai Chi Chuan. Independente se é do Tampien ou das outras, porque que a gente faz várias vezes. Pode ser que não seja a intenção de quem criou os movimentos do Tai Chi Chuan do que eu vou falar, mas eu vejo essa leitura e ela funciona no aspecto prático dela. Quando a gente faz um movimento repetidas vezes, o mesmo movimento, a gente cria uma memória corporal. Essa memória corporal, a gente trabalha especificamente um hemisfério do cérebro, não que o outro não esteja interagindo, ele pode, mas é mais em detrimento de um aspecto neurológico, quando a gente fala das conexões neurais. Então, quando você fica repetindo o mesmo movimento, ou a mesma sequência de movimentos diferentes, você cria essa memória corporal, e não é mental. Você tem ali, eu estou dissociando aqui. Como o Tai Chi Chuan, ele não dissocia o trabalho físico, na minha interpretação, do mental e do energético, quando você está praticando, as repetições, ela tem uma aplicação eficaz nos movimentos, quando elas acontecem, em que você é obrigado a ter mindfulness em ação, ou seja, você está concentrado no movimento, no caso aqui o Tampien, chicote simples, tá? Quando você vai fazê-lo. Por quê? Se você só tivesse um chicote simples, um movimento de cada, você poderia praticar por lado de fora, externo, corporalmente, pela sua memória corporal, a forma inteira, mas mentalmente você poderia estar pensando em qualquer outra coisa, porque a tua memória corporal é o guia, né, é o condutor da charrete ali. Agora, quando você tem essas repetições no meio, quando você faz um chicote simples, o movimento a seguir é diferente do movimento do primeiro chicote simples, que segue, do segundo, do terceiro. Então, isso obriga a sua mente a estar presente naquilo que o Tai Chi Chuan exige. Então, no aspecto prático, ele faz com que, eu até brinco no termo, que o tico e o teco, ou seja, os dois hemisférios do cérebro, se conversem, enquanto não fica aquela coisa que poderia ser, eu vou falar entre aspas assim, mecânica, apenas corporal, mas que ela exige, porque o que acontece quando o aluno está aprendendo? O corpo dele, ele vai adquirindo assimilando, fazendo tudo igual, aquela repetição, e se o próximo movimento fosse sempre igual, teu corpo viraria para um lado. Tanto que o aluno ele tende a fazer isso com o movimento que ele está mais acostumado a fazer. E é o que a gente vê com alunos iniciantes, por exemplo, que estão aprendendo e tal, em que às vezes vai num grupo, ele ia virar para um lado depois do chicote simples, mas por quê? Porque ele não estava com essa concentração plena no momento. E é isso que eu acho que as repetições no Tai Chi Chuan trazem também de benefício, assim, cognitivo. Tá? Então, é só complementando aí justamente o que eu queria falar antes, né? Por que tem essas repetições? Não sei se foi a causa, se foi a intenção de quem fez lá atrás, mas que eu vejo que essa consequência, ela realmente existe, né? E ela é muito boa nesse sentido. Porque é fato, né? Se você, como eu expliquei aqui, tá? Das repetições. Agora,
Outra coisa que eu queria até falar do Estevão ali, para complementar no início, então eu faço o Tai Chi Chuan do estilo Shen, da linhagem do Tianjie. Comecei fazendo da linhagem do Tianjie com Shifu Nile O'Floin, que é um irlandês, que é aluno praticante do mestre Wang Haijun, que foi aluno e hoje assistente do Tianjie em vários seminários pelo mundo também, do Tianjie, né? Então, o que acontece? Isso me deu uma perspectiva interessante, não só de ver o mesmo movimento da mesma linhagem, nesse caso bem estrita do Tianjie, né, bem reta, com quem aprendeu com o Tianjie e quem aprendeu com o Tianjie. O Nile também fez com o Tianjie. E de fazer com as três fontes o mesmo movimento, né? E aí, isso é muito interessante, porque dá essa perspectiva do que a gente perceber justamente da assinatura corporal de cada um deles, a metodologia de cada um deles, ensinando mesmo, e com o mesmo, até um ponto que depois eu vou levantar aqui, ou já levanto agora, e se a gente pode, de repente, conversar mais para frente, é isso, por que o aluno chega, às vezes, para o professor e pergunta ao professor, você está ensinando esse movimento assim, mas o nosso mestre, né, que a gente está aprendendo, a nossa linhagem, ele está fazendo um pouquinho diferente ali no YouTube, né? Está lá no vídeo. Ou eu comprei um DVD dele, também está diferente. Quer dizer, eu fui fazer um seminário com ele lá na Itália, estava um pouquinho diferente com o seminário do próprio mestre quando foi nos Estados Unidos. Então, isso é interessante observar que essas diferenças não são... mas quem está errado? Ninguém está errado, né? Então, são as perspectivas do ensinamento dependendo do objetivo de cada um. Tá? Então, agora, voltando ao chicote simples, eu vou me abster, Estevão. Eu prefiro não fazer, porque não seria uma aula, né? Eu estaria mais preparado para conversar assim, sobre essas diferenças do movimento. Né? Eu não gostaria mesmo de fazer o Tampien. Tá? Eu sempre assim, eu me abstenho disso, porque eu acho que quando a gente tem a possibilidade de observar professores e mestres colocando isso à disposição, então eu prefiro mais entrar no caráter de aluno-aprendiz. Eu estou aqui mais como um aprendiz, né? E aí, colocando essa experiência, como eu falei, da repetição para vocês, que não foi que o Tai Chi me ensinou, embora não sei se tenha vindo do Tai Chi, né? Eu acho que talvez tenha sim, né? Porque ela faz todo sentido, pelo menos nesse aspecto terapêutico cognitivo, né? Então, do Tampien. Agora, demonstrar, eu não vim nem preparado para fazer isso, né? O que eu posso fazer é o seguinte, é mandar depois ali, para colocar na descrição, uns links com o mestre Tianjie e do Wang Haijun, por exemplo. Do Nile eu não tenho, mas que estão disponíveis gratuitamente lá no YouTube. Eu tenho os links, aí eu vou colocar ali do Tianjie e do Wang Haijun, por exemplo. Uma coisa que eu gosto de mostrar, a forma curta, porque ela é rapidinha, que foi sistematizada pelo Tianjie, que ele pegou 18 movimentos e tirou da Lao Tia. Então, essa forma curta, eu tenho dos dois, que estão lá na internet e tal, eu vou passar para vocês, qualquer pessoa pode acessar, e é muito legal, porque daí eu divido a tela, você pode colocar dos dois movimentos e ver os dois fazendo o mesmo movimento, né? E aí, qual que está errado? Nenhum está errado, né? Isso é legal porque você acrescenta, você cresce com esse tipo de observação. Aí eu passo depois aí para ser colocado lá na descrição desses dois vídeos daí do Wang Haijun, tá? E isso é uma boa desculpa para quem é tímido, né? Não sei se foi uma boa desculpa para quem é tímido, mas eu prefiro mais aqui me ater na assistência ou na minha experiência na fala aqui com vocês, tá bom, Estevão? Tá bom, claro. A gente está aqui conversando a respeito de diferenças e semelhanças. Esse é o principal, e não a demonstração do movimento em si, né? Afinal de contas, a gente está falando de que os nossos mestres, né, os próprios mestres, em determinados momentos diferentes da vida, vão mudando. E não tinha assistindo uma entrevista com o Al Huan, que é um mestre de Tai Chi, Free Tai Chi, né? Muito interessante. Ele fala justamente isso, que chegou no seminário no ano seguinte, uma aluna que tinha feito seminário com ele no ano passado disse: pô, mas você mudou tal postura? Ele disse: mas ainda bem que eu mudei, senão eu não teria evoluído, né?
Então, ele diz assim, o próprio conceito da mudança, da evolução, né, nasce do fato que você não fica estagnado numa só situação. Então, é natural que a gente veja mestres, Shen Shaoan, Yan Fu e outros, fotos de vários momentos da vida dele, a mesma postura com diferenças. Né? E aí eu queria perguntar para o Magno, que trabalha com o Chenping, que é a mesma escola do Shen Shaoan, se você observou, Magno, diferenças entre o Chenping e o Shen Shaoan no chicote. Se você consegue trazer para a gente assim, alguma diferença que você tenha observado. Ou não. A gente faz igualzinho um ao outro. Opa, desculpa. Agora com som. É engraçado, porque o Chenping ele não é igual nem ao próprio Chenping. O Chenping mesmo, ele não tem fidelidade nem com ele mesmo. Exatamente como o Ao Huang. De um ano para o outro as coisas mudam. Ele desenvolveu uma sequência muito interessante que me ajuda muito a ensinar Tai Chi Chuan para meus alunos, que é uma sequência simplificada de 13 movimentos básicos do Tai Chi Chuan. Não é a sequência simplificada dos 13 movimentos. É uma proposta de sequência simplificada, ponto. E nessa sequência simplificada, em vez dele fazer o que todo mundo normalmente faz, que é fazer um extrato da sequência longa, pegar elementos, que ele fez isso também, né? Ele tem uma sequência de 13 movimentos, só que ele chama de sequência da harmonia, né? Da harmonia. Então, ele utiliza 13 movimentos. E sempre o 13 muito cultuado, mas a proposta dele é resgatar as energias ou movimentos básicos, originais que fizeram o Tai Chi Chuan, que são 13, né? 8 movimentos em 5 direções, dependendo da forma que você explica ou classifica. E tem uma coisa muito interessante com relação a isso. Quando ele criou, a primeira vez que eu vi, que ele apresentou, ele ainda não estava ensinando, ele tinha recém tirado do forno, vamos chamar assim. Não sei quanto tempo ficou no forno, mas ele tinha recém tirado do forno. E isso foi em 2016. Aí vi ele fazendo rapidamente, fiquei muito encantado, gostei muito, fiquei muito bem impressionado. 2017 já estava diferente. 2018 de novo, 2019 novamente. E foi justamente quando eu entendi que ali a ideia não era ser fiel ao movimento, mas ser fiel ao objetivo que ele tinha com o movimento, ao objetivo que ele tinha com a sequência. E foi muito bom, porque aprendendo mesmo com o Chenping, eu via que ele fazia as coisas de mais de uma forma diferente. Por exemplo, no movimento Jin Kan Tao Tuei, a terceira vez que faz, na primeira parte do Lao Jia, Jin Kan Tao Tuei aparece 3 vezes. Tampinha aparece uma só. Né? Mas, em compensação, na sequência toda, aparece 7. Jin Kan Tao Tuei, só na primeira vez, na primeira parte, ela aparece 3 vezes. E uma vez no final, para fechar. Como eu falei, já fica aqui a encomenda de um próximo programa para a gente só falar de Jin Kan Tao Tuei. De tão bacana que é a gente falar sobre isso. E nessa sequência, né, nessa alteração que ele faz, né, então, por exemplo, o terceiro, ele faz uma bola pequena e sem troca de peso, um movimento curto. Ou ele faz uma bola gigante, grandona, trocando o peso. E qual é o certo? Depende.
Qual que o seu aluno está conseguindo aprender? Qual que ele tem habilidade para fazer? Qual a aplicação? Tem uma outra também que ele muda muito. Para você sair do movimento, estou dando esses exemplos para falar, inclusive, do Tampien também. Você sair do movimento Yen Shou Kung Trei, o soco, estou utilizando aqui de vez em quando fica difícil aqui, porque eu estou utilizando o fundo aqui do aplicativo, então minha mão some, aparece, fica meio a festa. Mas o soco, né? O soco que nós damos, né? Para você emendar em Liu Fan Supi, 6 lacres e 4 fechamentos, né? Que acontece mais de uma vez na sequência. Acontece na segunda e na quarta parte, né? Esse movimento. E nesse momento, você pode tanto só virar seu pé esquerdo para mudar para Liu Fan Supi, para seguir para Liu Fan Supi, ou você pode ajustar os 2 pés. E qual é o melhor? Ajustar os 2 pés ou ajustar só o pé esquerdo para mudar de direção? Mais uma vez, depende. O que seu aluno está precisando? Qual a altura que ele está? Qual a força que ele tem na perna? Qual a estabilidade que ele já adquiriu fazendo esse movimento? Ele vai utilizar um ou outro, dependendo do nível que ele tiver. Ele vai ajustar mais os pés se ele tiver um nível mais iniciante. Ele vai ajustar menos se ele já tiver um nível mais intermediário avançado. Porque ele já vai estar com a base mais baixa, com mais estabilidade, com mais força nas pernas. Então é isso que muda, é isso que altera. Então, o Qianping, ele vai fazer Tampien da forma que o Qianping faz. O Shen Shaoan faz o Tampien da forma que o Shen Shaoan faz. Inclusive, uma pequena diferença que é o deslocamento do peso na parte do meio do Tampien. O Tampien tem uma chicotada, uma segunda chicotada quando a gente desce o pé e uma terceira chicotada quando a gente transfere o peso. Nós chicoteamos 3 vezes. Essa chicotada é tá, 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 é um açoite, né? Em 3 momentos. E a segunda chicotada, o Qianping desloca mais o peso, como outros mestres também deslocam, né? Ele desloca mais o peso. O Shen Shaoan não, ele fica mais no início. Vou deslocar e já volta. Então tem essa pequena diferença. Qianping utiliza mais as diagonais, Shen Shaoan utiliza mais os ângulos retos. Tem essa questão didática, cada um com a sua didática, né? Cada um com o seu objetivo. E eu falo uma coisa mais além do Qianping e do Shen Shaoan, é o Magno. Porque quando o Magno aprende com o Qianping e com o Shen Shaoan, o Magno faz de um outro jeito, que é o jeito do Magno. E quando eu ensino para os meus alunos, eu mostro o meu jeito, comento sobre alguma diferença que pode ter do Qianping ou do Shen Shaoan, ou dos dois, e peço para ele caprichar no fundamento e adaptar a forma ao corpo dele. E por isso que tem tanta diferença. E aí a gente vai falar do Tampien e vamos falar de todos os outros movimentos. Os movimentos eles variam porque os corpos são diferentes, porque os níveis de execução, de desenvolvimento são diferentes. Um está no estágio iniciante, o outro está no estágio avançado. Não vão fazer Tampien igual. Não vai ser padrão. Você aprendendo um movimento, você aprendendo o Tampien, ele é mais quadradinho, ele tem mais paradas, ele é mais desenhado, e ele é mais caixa alta e letras grandes. E você, já com experiência, ele já é letra cursiva, já é a música por si só. Então, já é fazer música. Então, você não vai fazer igual. Você, ombro, cotovelo, utiliza muito, né? Ombro, cotovelo, pulso, dedos. Recolhe, ombro, cotovelo, pulso, dedos. Recolhe, ombro, cotovelo, pulso, dedos. Isso vai ser
mais ombro, cotovelo, pulso, dedos, ou vai ser do tantien até o dedo? Então, cada um vai fazer de uma forma. Vai variar nível de habilidade, nível de compreensão, corpo e até estado de espírito naquele dia. A minha prática diária varia. Eu não treino. Meu tampinha de hoje, às vezes eu me espanto com ele. Por que eu fiz desse jeito? Eu não estou tentando repetir algo exatamente como foi. Eu estou procurando seguir o que acontece dentro de mim. E aí eu volto só para encerrar minha fala numa questão que você comentou, Leves, sobre Tai Chi Chuan, não é só corpo, mas também mente. Eu cada vez mais falo, e não é uma compreensão só minha, ecoo o que o Chempin também fala muito, e eu concordo profundamente nisso. Tai Chi Chuan é uma prática mental que utiliza o corpo. Mas o que nós fazemos mesmo é trabalhar nossa mente. Então, já que nós trabalhamos nossa mente, nossas percepções, nossas sensações, tanto internas como externas, né, e a que interage com as duas, que é a propriocepção, né, intercepção, interocepção, internocepção e a externocepção, internocepção e a propriocepção, todas essas percepções, já que utilizamos isso tão bem, o motivo é um só. Nós utilizamos nosso maior neurônio, que é nosso corpo, para trabalhar nossa mente. O corpo é um grande neurônio. O objetivo é a mente, sempre, sempre. E por isso varia tanto. A essência do que eu trouxe para essa live, inclusive, para conversar, é isso, eu acabei de falar. As variações são essas, não estão no movimento. Está na pessoa, está no dia, está no estágio de desenvolvimento. Uma experiência legal, assim, até que serve como curiosidade, Magno, é que o Tiangelei, uma vez ele falou, primeiro você tem esse aspecto para quem é iniciante, né, se familiarizar com a coreografia, com a pauta corporal, seguir adiante, aí essencializar o movimento, quer dizer, e depois que você já sabe tudo, de certa forma, não foi a palavra que ele usou, mas eu vou transmitir aqui que seria mais fácil, assim, entre aspas, né, desconstruir o movimento. E aí ele falou assim, que tal então a gente fazer, né, vocês, professores, quando ele estava se referindo aos professores, fazer exatamente ao contrário. Faz ao contrário, né? Ao invés de levantar primeiro uma perna, começa a fazer exatamente a lotear ao contrário. E na pandemia ela me proporcionou essa chance, até na época o Estevão me perguntou se eu fazia, na pandemia sim. E é interessante esse processo, né? Porque daí você justamente, você sabe o movimento, mas né, tá mais acostumado dentro daquilo que a gente falou antes, e é o que você falou, exatamente essa integração aí, mente, né, corpo, espírito, energia, tudo isso, né, não indissociável, né, tudo aglutinado. E é uma curiosidade, então, e aí eu tenho experimentado, às vezes, em público, quando a gente trabalha só o tampien dos dois lados. Então a gente faz a repetição para o pessoal começar, faz de um lado, a gente faz lá 16 vezes de um lado, aí quando as pessoas estão, isso em público mesmo, para o leigo, né, claro, com apenas o básico, né, as linhas mais fáceis. E aí a gente inverte. Isso era uma experiência muito interessante que eu tive em contato com o Pacoachang lá atrás, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer, mas conhece, com certeza, né? Eu fiz a do mestre Liu Pailin, isso nos anos 1980, 90, daí o Pacoachang é legal, porque o aprendizado dele é difícil, porque você aprende fazendo em círculos, olhando para a pessoa que está indo para o lado ao contrário, né? Então não tem nem aquela cadência de você seguir o movimento certo, porque você já começa aprendendo desconstruindo, você constrói desconstruindo qualquer tipo de engessamento do movimento. Isso é interessante, assim, apenas queria levantar essa curiosidade. Eu acho que a gente já estamos com mais ou menos quase 1 hora de gravação, né? E eu gostaria de comentar isso que o Magno falou, me lembrou um programa que eu vi uma vez sobre aquele ator Leonard Nimoy, que fez o Sr. Spock, né? Jornada de todo mundo conhece essa figura, e era uma biografia dele. E ele fala em várias coisas que acontecem, tipo esse sinal que o Leves acabou de fazer,
uma maneira que ele botava as pessoas dormir, as pessoas só apertando aqui, fazer a pessoa perder consciência. Isso foi ele que criou, o ator criou. Em alguns momentos ele achava que o diretor dava para ele, olha, faz uma coisa, você vai ter que dar um soco no cara, botar ele disse, não, o senhor Spock tinha que ser uma coisa especial, ele vai e cria. Então, várias coisas que ele cria, depois ele lembra que o pai dele não queria que ele fosse ator, mas que, ao mesmo tempo, o pai dele disse para ele, na vida é uma grande competição em vários sentidos, mas ninguém pode ser melhor que você quando você é você mesmo. E é essa coisa, né, que o Magno falou, existe um Magno fazendo, existe a questão da autenticidade. Isso é muito importante quando a gente fala de arte. Né? Quando a gente fala de técnica, não necessariamente, mas quando a gente fala de arte, é muito importante que você seja autêntico, porque isso leva à possibilidade, justamente, de você se apropriar do movimento. Né? Você repete, para que você repete milhões de vezes o movimento? Para que em algum momento aquele movimento não seja mais o movimento do Szechuan, não seja mais o movimento do seu professor, mas seja seu, você se apropria dele. Né? Uma vez estava tendo aula de pintura com a minha professora de chinês ensinando a gente a pintar bambu, que é um tema clássico na pintura chinesa. Então, você pintar bambu. Aí ela falou assim, você tem que pintar o bambu, você tem essa técnica, mas você tem que olhar para o bambu e depois dizer, esse bambu sou eu. Esse bambu sou eu. Você tem que se apropriar, tem que ser o seu bambu. Tem que ser Isso na arte é muito importante. E quando a gente fala de repetição, que nem o Leves falou, de um lado para o outro, provavelmente em termos marciais, as pessoas não treinavam. Eu tenho uma teoria própria com relação a Lao Tzu, que eu vou falar depois, mas, obviamente, se você quer treinar uma pessoa para lutar, não adianta ensinar ela 50 técnicas. Ensina ela 4 e faz ela repetir aquilo 500 milhões de vezes para que ela se aproprie daquilo, que no momento de emergência surgir, ela possa usar aquilo como naturalmente. Né? Aquilo brote dela, sem ela precisar buscar na consciência, aquilo vai nascer por causa justamente do Kung Fu, que é o que você desenvolve através do trabalho de repetição e constante. Eu acho que, isso é uma teoria pessoal minha, que quando Shen Shanshin fez a Lao Tzu, que, na verdade, como o Magno mostrou, antigamente eram várias sequências, várias rotinas, né? Inclusive rotinas que tinham 2, 3, 4 posturas. Tinha outra rotina que tinha 108 posturas. Então, naquela época que o Shen Shanshin viveu, que foi uma época que começou as grandes revoluções na China, foi a primeira vez que o Império começa a ser questionado por dentro mesmo, né? As primeiras revoluções, a Revolução Taiping, teve uma revolução dos 8 trigramas, teve várias revoluções no final do século XVIII, principalmente no século XIX. Nesse momento, o Império estava tão corrupto que eles fazem um incentivo para cada vilarejo, olha, vocês se virem aí, porque ele não vai poder cuidar de vocês. Então, eles fazem um incentivo para que se criem milícias, para que os próprios vilarejos possam se defender. Isso está nos livros de história, são as famosas cidades muradas, surgem nessa época, final de 1780, e é justamente a época do Shen Shanshin. Então, a minha teoria é de que ele primeiro, ele compila ele tem que preparar os jovens para a guerra, não vai ensinar uma forma de 108 posturas. Ele tem que fazer uma compilação daquele currículo enorme que eles dispunham, numa coisa que, então, surge, na minha concepção, a Lao Tzu, ela surge dessa necessidade. Primeiro, de registrar o que já tinha sido desenvolvido através do século, para não deixar se perder. Segundo, por uma questão prática das pessoas botarem aquilo em funcionamento imediatamente. E eu acho que, quando a gente fala de posturas para a luta, você não vai fazer uma postura só para um lado. Né? É importante você fazer para os dois lados. Então, provavelmente, Lao Tzu, a Lao Tzu inteira, inclusive Shen Xiaomi falou isso, você faz ela toda contrária para o outro lado. Mas, obviamente, se você estivesse treinando para a guerra, você ia pegar 1, 2, 3 posturas e ia martelar aquelas. E, provavelmente, o mestre ia dizer, olha, você é bom nessa aqui, aquele ali é bom naquela ali. E
faz parte da minha teoria também que essa é a razão pela qual ele abriu mão e começou a ensinar os forasteiros, entre os quais o Yan Luqian. Porque naquele momento, qualquer pessoa jovem que pudesse defender o vilarejo estava valendo. Estava valendo, tinha que contar. As revoluções, o pessoal vinha, pilhava, matava, levava tudo. Então, qualquer um que fosse forte, bastante dotado. Bom, mas agora voltando aqui ao chicote, né? A minha parte do que eu queria falar do chicote, uma coisa interessante, diferenças e semelhanças. Uma coisa que uma vez surgiu uma discussão até no Facebook, no grupo do Estilo Chain, o pessoal falando assim, no chicote, no final da postura, que tem isso, a postura, o Magno falou várias vezes, o final da postura, o final do chicote, o final do chicote. Quer dizer, entre Liu Fongzi e o final do chicote, né, você tem vários movimentos que vão constituir uma postura. E esse final da postura, né, ao meu ver, e eu acho que ao ver de muitos mestres, é o que determina, como comparando com a yoga, o que seria um asana, o que seria um selo. Né? Você sela. Ali você construiu, você fez uma construção e aqui chegou no auge daquela construção. Essa é a expressão artística dessas energias que eu estou manifestando. A partir dali já vai ser a próxima postura, que vai ter 1, 2, 3, 9 movimentos. A gente vê, o Tampien tem 8, dependendo da contagem, 8, 9 movimentos, você pode aumentar, pode diminuir. Lanzai tem 9. Enfim, você pode... movimentos não é postura. A postura é uma série de movimentos que vai selar, que vai criar um selo, vai criar um molde energético. E eu acho que o Tampien ele é muito icônico nesse sentido. Ele marca o Tai Chi, justamente como o Magno falou, como se fossem estações de trem. Ele vai chegou no Tampien. Então, agora você já entra num outro processo. Agora, chegou no Tampien. Então, durante a forma, ele vai se repetindo e serve como guia. Né? Essa discussão que surgiu foi, no Tampien, você olha para frente ou você olha para a mão esquerda? Aí eu quero devolver essa pergunta para vocês, antes de eu falar o que... Porque foi uma discussão enorme no Facebook na época, anos atrás, né? E no final se chegou a algumas conclusões, apesar de ser no Facebook, onde ninguém chega a conclusão nenhuma, chegou-se a algumas conclusões, pelo menos com relação aos grandes mestres, Chen Zhenlei, Shen Xiaowei, etc. E tal, a diferença entre eles. Você, Leves, você acaba o chicote, você olha para a mão esquerda ou você olha para frente? Pois é, essa foi a minha explicação. Estou brincando aqui, o microfone estava desligado, né? Então, como é um processo dinâmico, na execução do movimento, quando ergue a mão, quando a gente executa a mão, ergue a mão esquerda, que ela vira, em que a boca do tigre faminto espreita sua presa, e você vai acompanhando a curvatura da terra, como ele é um chicote, ela vai com a palma justamente para o lado, você acompanhando para você saber, mas com um olhar periférico. Aí, quando é o momento do repouso, no caso, eu já percebi diferente, daí, repouso, você olha para frente. Na minha execução do movimento é essa. Então, quando eu vou fazer o movimento e que vai, né, a mão esquerda que vai na frente, como eu disse, a boca do tigre faminto, espreitando a sua presa, acompanhando a curvatura da terra, porque não seria retilíneo. Por isso, essa parte de acompanhando a curvatura da terra é minha, tá? É uma fala minha, né? Para ela não ser reta, né? E aí, então, ela vai num movimento, você vai acompanhando com o olhar, porque você tem que saber até o que o tigre está abocanhando e o que ele está, no caso do chicote, né? Batendo, você bate, ele reverbera e aí você entra no momento de repouso. Opa, aqui não dá para ver com a mão, né? Mas enfim, você vai acompanhando com o olhar periférico, não o olhar direto. É a mesma coisa, essa ação da mão, do olhar, quando faço chutando com o calcanhar esquerdo e direito também. Não seria virando o rosto, né? A companhia teria que ter um olhar, pelo menos periférico, sabendo para onde está indo a sua mão. Tá? É essa forma que eu faço e ensino. Tá? E você, Magno, como é que você faz? Bem,
Eu já sou mais categórico. E nem é porque a gente já avançou aqui, está na hora de acabar, não. É porque é categórico mesmo. Eu não tenho muita coisa para falar. O final, você está olhando para a direita, né? Você termina, volta, recolhe para o lado direito e termina para a esquerda. Então, você termina algo entre a sua mão e 90 graus, alguma coisa assim. Mas é a esquerda, não é a frente. Não é frente, é a esquerda. Eu saio de uma direita e vou para a esquerda. O que E, causa uma certa confusão é que tanto o olhar, um dos princípios do Tai Chi, né, ele segue a mão e o umbigo, ou seja, a cintura, né? E o olho da cintura é o umbigo, assim, o nariz, o umbigo, alinhados no sentido de força, né? Quando a gente fala ângulo, a gente quer falar força. A gente quer estrutura, força. Qual é o ângulo que traz mais força, traz mais estabilidade, traz mais energia, mais relaxamento, mais encaixe? Então, é para a esquerda. Você tem que estar olhando na diagonal. Se você relaxa o corpo, afunda, e o seu pé direito não está apontando para frente, está apontando para o lado direito, e o esquerdo está apontando mais para frente, quando você relaxar, você vai acabar olhando mais para frente. Então, tem duas variantes. Uma é a posição do seu pé, dependendo de como está o pé direito e o pé esquerdo. Se o direito está para frente, o esquerdo está aberto, ou um pouquinho mais na direção do esquerdo também, você vai olhar para a esquerda com muito mais facilidade. Se os pés estiverem tendendo a ficar para frente ou para o lado, você vai tender a ficar mais para frente. Isso porque quando você relaxar, sua cintura vai acomodar e você não vai ficar segurando o seu pescoço. Você vai estar relaxado em cima do tronco. Então, uma outra forma de falar tudo que eu falei até agora é siga seu pé. Seu pé vai dizer onde é que vai ficar a sua cabeça. certo. Nessa discussão, acabou se chegando à conclusão, obviamente, que o Chen Zhenlei acaba olhando para frente e que o Chen Shaoan acaba olhando para a mão esquerda. E se a gente pega qualquer foto deles do início da carreira ou atualmente, é a maneira deles fazerem. Não é um certo, o outro errado, é a maneira de cada um fazer. Né? E é isso que eu acho que é importante, que a gente passe essa mensagem para as pessoas. Né? A minha postura, às vezes, porque, obviamente, o detalhe, que a gente fala, o detalhe do olhar não é um detalhe. O olhar é para onde seu espírito vai, etc, etc. Mas, digamos assim, na gama de possibilidades de variações enquanto uma postura pode caber, né? No caso do chicote, é interessante que o olhar ele varia. Vamos ampliar um pouquinho essa visão aqui. Né? O Chen Zhenlei, a gente já sabe, olha para frente, Chen Shaoan olha para o lado. Se a gente olhar no estilo Yang Qianfu, as fotos de Yang Qianfu, ele está com a mão, olhando com a mão para a mão esquerda, seguindo, digamos assim, como o Chen Shaoan faz, por exemplo. Né? Se a gente olhar, por exemplo, o estilo Wu, do Wu Tianquan, né? Que vem do estilo Yang, ele acaba com a base do cavalo, o peso está nas duas pernas e o olhar está para frente. Não sei se vocês já viram essa figura do Wu Tianquan fazendo o chicote dele acabando. E para completar o quadro total, no estilo Sun, o chicote, você sabe, o estilo Sun, quando ele faz o chicote, ele primeiro faz esse movimento, que é o movimento clássico do estilo Sun, e o estilo Sun é o único que faz o chicote sem fazer o gancho. Ele faz com as duas mãos abertas. E aí, quando ele abre para a esquerda. Tá? Ele abre para a esquerda, o olhar dele se mantém na mão direita. Apesar da aplicação, a aplicação está sendo feita na mão esquerda, ele abre e acaba olhando para a mão direita. Então, isso eu acho que isso ilustra tudo que a gente falou até agora, todos nós falamos, que o aspecto externo do Tai Chi é uma expressão artística, que nem a aplicação marcial vai justificar. Mas sim
a autenticidade de cada pessoa. E de onde, como o Magno falou, de onde a mente da pessoa está. E como ela consegue facetar, se apropriar daquela postura, de maneira de que, no final, porque o final cria o selo, cria, digamos assim, o asana, cria a postura. Assim, o final é onde você realmente botou o seu foco. Não importa se está na mão direita ou na mão esquerda, importa que esteja para frente. Importa que o seu espírito esteja focado, a postura esteja equalizada, por assim dizer, porque não vou falar. Quando a gente fala balanceamento, o pessoal sempre pensa, é que nem os dois lados simétricos da mesma maneira. E não, a gente tem um balanceamento dinâmico no Tai Chi, no qual raramente um lado vai estar igualzinho ao outro, né? Então, eu acho que isso é o que eu gostaria de falar sobre o chicote. Acho que hoje, de todas as coisas que eu gostaria de falar sobre o chicote, já falei. Gostei muito de ver toda a visão do Magno e do Leves também, a maneira com que cada um... Você vê, quando... Não só isso, mas a didática, porque sendo professores, a gente tem que, não só a nossa maneira, mas a maneira de passar aquilo para as outras pessoas, envolve uma arte em si, porque a didática é uma arte em si, a parte da arte do Tai Chi. É você transmitir, fazer com que as pessoas vivam aquilo e, principalmente, que vocês consigam despertar na pessoa a autenticidade delas. Eu acho que isso é o grande professor, né, que a gente se propõe a ser, né? A gente tem essa... E, mais uma vez, a imagem de Confúcio, né, aquele que ensina, né? Ensinar e aprender é a mesma palavra, Xue, né? Ok. Alguma consideração a mais que vocês queiram fazer antes da gente finalizar? Eu só queria finalizar dizendo que foram ótimas reflexões. Eu gostei muito dessa aula que vocês deram, né? Como aqui aluno na primeira fila, sentado na carteira. Eu acho que é um excelente bate-papo, né? Esses foram pontos que também podem dar voz ou mais consistência àqueles que estão nos assistindo, para um pertencimento, como é bacana esse pertencimento, né, de uma mesma prática, da qual nós todos somos adeptos aí, que é o Tai Chi Chuan estilo Shen, e sempre nessa, que o Tai Chi é uma arte, né, e como arte também é um processo transformador, né, na nossa vida, e é muito legal. Eu realmente me sinto lisonjeado de fazer parte desse bate-papo aí com grandes ilustres, que eu sempre falo a palavra que eu uso, egrégios, né, professores do Tai Chi. Queria agradecer vocês aí de coração aí, por mais esse ensinamento aí, por esse aprendizado. E um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. E eu queria finalizar também agradecendo a oportunidade de ouvir tanto o Estevão como o Leves aqui nessa mesa redonda nossa, e comentar que, por mais que a gente falou em muitas diferenças, de muitas variantes, o Tampien, ele tem uma coisa que é igual para todos. Todos, todos, todos. Ele recolhe na direita, expande na esquerda. Recolhe na direita, expande na esquerda. Recolhe na direita, expande na esquerda. Se vai ser mais aberto, mais fechado, mais alto, mais baixo, varia. Mas todos eles recolhe para a direita e expande para a esquerda. 3 vezes. Então, temos as diferenças, mas também temos os encontros. Então, por isso que tem essa flexibilidade para aparecer tanta variação. Porque é uma mesma base que permite várias pinturas em cima da mesma moldura. Muito legal. Então, eu também fico muito honrado de estar com vocês aqui, o Leves, o Magno. Mais uma vez, nós estamos cumprindo o papel do Tai Chi Sem Fronteiras, que é abrir essas fronteiras, né? Esperamos que as pessoas que estejam assistindo tenham entendido que o nosso esforço aqui foi abrir as fronteiras, e não fechar fronteiras, né? Abrir, fazer que as pessoas percebam que o Tai Chi, na mesma escola, no mesmo mestre, as diferenças são naturais, né? E que, no final, se a gente olha as escolas, os estilos diferentes, eles têm muito mais em comum do que diferenças. Para a pessoa que quer ver, que quer olhar os princípios, isso fica claro, cada vez mais claro. Quanto mais você estuda Tai Chi, quanto mais você
olha para o lado e você percebe os princípios, você sente que existe muito mais semelhança do que diferença, né? Queria pedir para todos também que se inscrevam no nosso canal Tai Chi Sem Fronteiras, põe aí o sininho, aquela coisa do YouTube que todo mundo sabe, né? Ficamos felizes que vocês tenham gasto o seu tempo para entrar nessa postura do Tampien com a gente, né? E discutir esse assunto tão apaixonante. E prometemos que essa vinheta vai continuar, né? Métodos e diferenças e semelhanças, né? Entre professores, didáticas e performances. Até logo a todos, muito obrigado.